Olá a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez trazendo então um panorama sobre o mercado da alimentação animal, sobre rações. E quem está aqui hoje para trazer então essas informações para a gente é o Ariovaldo Zani, que é CEO do Sim de Rações. Seja muito bem-vindo, Ariovaldo. Obrigado, Letícia. Boa tarde aí a você e aos seus espectadores. Ariovaldo, a gente que acompanha aqui, né, diariamente no Notícias Agrícolas o mercado, os mercados de proteína animal, seja eles de carne bovina, carne suína, carne de frango, leite, ovos, enfim, tudo isso, né, é produzido vindo então de uma ração, de uma alimentação balanceada e bem programada, né, para cumprir com esses resultados zootécnicos. E aí eu te pergunto, a gente tinha uma expectativa no começo do ano de crescimento para esse ano de 2021 em relação ao ano passado. Então, como é que está sendo esse ano? Essas expectativas estão se cumprindo? Esse crescimento está sendo dentro do esperado? Sim, até superando um pouco a expectativa, quando comparada à previsão que a gente elaborou ainda no início do ano, né? Era algo em torno de 2%, considerando aí uma série de fatores, né? Tanto de influência externa quanto, e principalmente doméstica. No entanto, fechado o primeiro semestre desse ano, a gente apurou um resultado, um crescimento da ordem de 5%. E agora, levando em conta aí os últimos semanas do ano, é evidente que eu ainda tenho um atraso até conseguir compilar, né, informações dos meses de setembro e outubro ainda, mas tudo demonstra, né, aponta para um crescimento da ordem de 4 a 4,5% ainda, né, embora haja, né, uma série, um conjunto de fatores aí que realmente comprometem ou atrapalhem bastante. Mas provavelmente, né, por conta aí do fim de ano, o brasileiro tem esse hábito no fim do ano, né, de consumir mais proteína animal, ele recebe o 13º salário, bônus, premiação, enfim, né? Considerando todos esses fatores, é possível que a gente alcance aí um crescimento aí quase da ordem de 4,5%. Quando a gente fala nesse crescimento de 4 a 4,5%, a gente engloba aí as rações, né, para vários animais, mas vamos destrinchar um pouquinho então para as proteínas que a gente mais fala aqui no Notícias Agrícolas, né? A gente foca bastante na questão dos suínos e das aves. E vemos aqui, por exemplo, no Brasil, né, o consumo interno da carne de frango é o que mais demandou, né, essa proteína. A gente vê também que as exportações de carne de frango estão indo muito bem e de carne suína, no entanto, a gente vê ainda os preços pagos ao produtor derrapando, as exportações tendo uma queda no preço. Então, como que a gente vê o desenho do consumo, da demanda de rações para esses dois setores especificamente? Muito oportuna a tua observação, porque definitivamente você tem um composto aí de demanda, né, das principais espécies de animais de produção brasileira que demandam as rações, e de fato, né, esse ano, inclusive de 2021, tem aí umas diferenças razoáveis. É evidente, né, que a avicultura, frango de corte, né, e poedeiras, somada à suinocultura, representa mais de 70% aí da demanda de rações. Depois você tem a pecuária leiteira e de corte, a bovinicultura leiteira de corte e demais outros segmentos. No caso da avicultura e da suinocultura, né, bastante estimulados, né, demandados pelo cliente externo, acabou por modular ou demandar mais rações, o que provavelmente deve resultar, contabilizar aí no final do ano, um crescimento da avicultura, na demanda de rações para a avicultura, da ordem de 3,5%, e da suinicultura muito mais, 6%, né, em função dos fatores que eu antecipei. No caso da bovinocultura de corte, durante o ano, né, até setembro, por aí,
havia um crescimento razoável, ou ainda há um crescimento razoável na demanda, principalmente dos animais confinados e semi-confinados, pela alimentação industrializada, concentrada, enfim, o próprio uso do sal mineral também. No entanto, ficou um pouco atrapalhado agora por conta do embargo chinês, mas a pecuária leiteira, ou a bovinicultura leiteira, realmente essa sofreu mais, por conta do custo quase que, eu posso dizer, proibitivo, né, de grãos, notadamente do milho. É lógico que o milho, farelo de soja e outros insumos importados, precificados em dólar, em função até do câmbio que desvalorizou acentuadamente, afetaram todas as atividades, né? A avicultura, a avicultura, a suinocultura e a bovinocultura. No entanto, na questão do leite, realmente o pessoal teve maior dificuldade por conta do não conseguir repassar custos, né, ao produto, ao leite fresco, e assim, por conta do consumidor, né, que no varejo, com grande dificuldade, e pastagens, né, que sofreram bastante com as secas, né, e depois geadas, né, isso atrapalhou bastante e inibiu, né, a produção de leite e levou a uma diminuição forte no ritmo de ração e provavelmente deve ficar no 0-0 em relação ao ano passado. A pecuária de corte, como eu antecipei, né, motivada aí bastante pelo cliente externo, à exceção desse último episódio, né, de embargo chinês, também demandou bastante ração. E tanto a suinocultura como a avicultura, que você muito bem lembrou, né, elas têm encontrado, né, um espaço razoável, tem sido favorecida por essa necessidade, né, que o cliente externo tem por essas proteínas animais. E dentro do Brasil, o consumo doméstico, né, tem uma situação também um pouco parecida. Então, afora essa perda de renda da população, essa situação econômica complicada, desemprego, enfim, um cenário difícil que a gente vive internamente, evidentemente, né, o consumidor busca uma modificação aí na matriz de proteína animal que ele consome. Então, aquele que comia carne bovina com dificuldade passou a consumir carne suína ou então a carne de aves, né? E esses da carne do frango com dificuldade passaram a consumir ovo, enfim. Então, toda essa cadeia produtiva ela se manteve, né, demandadora, o que levou a esse cenário onde você tem atividades, né, notadamente essas que se valem das exportações, numa situação menos complexa do que quem está exclusiva ou predominantemente oferecendo produtos, né, só para o consumo doméstico. Quem exporta tem receita em dólar, consegue os altíssimos custos, né, que nós temos atualmente. Nós temos uma explosão de custo aí na produção, energia elétrica, o próprio reajuste salarial, né, por conta da inflação, embalagens, enfim, uma série de outros fatores, né, que na composição levam a essa diminuição substancial no poder de compra do produtor e, evidentemente, isso afeta o nosso setor de alimentação animal, que tem uma dificuldade enorme também de repassar esses custos que, enfim, nós somos misturadores, né, dos produtos, dos ingredientes. Então, evidentemente, né, nós não estamos aumentando o preço de nada, nós apenas estamos trabalhando de acordo com a cadeia de suprimentos, né? Mas é um cenário, né, que preocupa um pouquinho no próximo ano por conta ainda do câmbio desvalorizado e, eventualmente, né, que ainda uma incógnita, embora seja a ação das safras, né, seja no Brasil ou fora, falando de milho e soja, mas nós também estamos enfrentando problemas, né, e os nossos clientes que são os exportadores de proteína animal, com o frete marítimo, né, e a escassez
né, de containers, né, no comércio internacional. Então, todos esses fatores somados levam à condição que nós estamos hoje, que exige muita atenção. E, Ariovaldo, você tocou num ponto chave, né, que é essa questão do preço dos insumos, não só quando a gente fala de milho e farelo de soja, mas também outros componentes que fazem parte da formulação das rações, né, que são componentes dolarizados, mas olhando um pouquinho para esses insumos, né, o milho e o farelo de soja. A gente viu ao longo desse ano, né, algumas medidas que foram concedidas pelo governo federal para tentar flexibilizar e dar alternativas para a aquisição, né, desses produtos. Isso, de alguma forma, deu uma aliviada em algum momento nos custos de produção ou não? Esse alívio está vindo agora por causa da colheita da safrinha? A percepção, né, é que sim, houve determinado, colaborou em parte, contribuiu em parte para um certo esfriamento do preço, né, do milho principalmente, que estava absurdamente inflacionado, né? É evidente, né, que compreende-se, né, a livre iniciativa de exportar, né, o seu produto, de atender a demanda doméstica, mas fato é que por conta do câmbio, outra vez, né, houve um preço, né, desses grãos, né, eles se tornaram, foram à estratosfera e se tornaram proibitivos. Embora, né, a gente se preocupou em boa parte do ano com a oferta, né, com uma eventual hipotética escassez, que de fato não ocorreu. Mas sim, o preço estava muito alto. Então, essas medidas, né, que o governo federal tomou em isentar, né, o imposto de importação de fornecedores mesmo de fora do Mercosul, da isenção ou, enfim, a desoneração de PIS e COFINS no desembaraço aduaneiro, afora a simplificação no processo de internalização de eventos modificados, né, cujos fornecedores, principalmente Estados Unidos, isso tudo, evidentemente, esse pacote serviu para conter, pelo menos, aquela escalada, né, do preço do milho. Evidentemente, se você olhar as estatísticas aí da Camex, você vai perceber que, de fato, ainda, né, o milho que nós importamos é um milho originário da Argentina, do Paraguai, e que chegou aí a 2 milhões de toneladas. As exportações do milho, né, que apontavam aí para, tem várias projeções, né, ou previsões que se fizeram, né, 30 milhões de toneladas, depois baixado para 28, 25, enfim, provavelmente deve ficar entre 16 e 20 milhões de toneladas, né, o que dá ainda, né, um certo estoque de passagem, e isso acabou também se somando aos fatores que você listou. Houve mais um alívio, né, embora o patamar de preço continue ainda absurdamente alto, né, para a nutrição animal, e as previsões, outra vez, das safras, né, aqui nos Estados Unidos, na Argentina, enfim, né, são bastante otimistas, né, o que levam aí a uma recomposição dos estoques que podem contribuir no próximo ano para preços, custos mais apropriados à atividade, embora, outra vez, né, nós não temos como controlar as adversidades climáticas, a questão do câmbio continua afetando tudo isso, mas, de maneira geral, né, a gente agradece, né, tem agradecido ao esforço, né, conjunto que houve, esse esforço convergente entre o setor privado e o governo, na tentativa aí de esfriar, né, e garantir, evidentemente, abastecimento de ingredientes que são essenciais ainda à alimentação animal e à cadeia produtiva, né? Ariovaldo, lá no meio do ano, a última vez que a gente se falou, né, e trouxe essas informações
a respeito do mercado de rações aqui no Notícias Agrícolas. Você tinha trazido um cálculo para nós que a ração, o preço médio, né, da ração de suínos e aves, ele havia aumentado entre junho de 2020 a junho de 2021 em torno de 70% a 75%. A gente consegue refazer esses cálculos, trazendo então para meses um pouquinho mais perto do que a gente está agora? É claro que em relação a novembro talvez a gente não tenha esse número, mas a gente consegue aproximar um pouquinho mais de como que está esse aumento nesse momento? Olha, eu costumo dizer o seguinte, né? É evidente, né? Se você for olhar de outubro para cá, como nós já antecipamos, houve um certo alívio no preço, né, do milho e do farelo de soja, que são os ingredientes aí ainda majoritários na formulação das rações, principalmente de aves e suínos, né? Então é lógico, né, que por conta disso você tem na composição uma diminuição do custo da ração formulada para aves e suínos, né? Agora, é importante, né, levar em conta, né, eu costumo dizer que assim, um filme é composto por muitas cenas, né, diversas cenas, né, são fotografias que se sucedem e acabam virando um filme. Dependendo da fotografia que você pega, o cenário pode ser assim, absurdamente desastroso ou muito mais bonito de se enxergar, né? Importante salientar, né, é que, outra vez, né, de junho para cá, houve um certo, ou se comparar esse período de junho que você acabou aí dizendo, de 70%, 75% no aumento do custo da alimentação animal, e agora está um pouco mais baixo, né? No entanto, né, também houve, né, um retrocesso no preço pago, por exemplo, ao produtor do quilo do suíno vivo. Então, quando você faz conta, né, embora a ração tenha ficado um pouquinho mais em conta, essa diminuição no preço, né, na receita do produtor, acaba afetando, né, sobremaneira e diminuindo seu poder de compra, né? Insisto, pela dificuldade em repassar isso ao atacado e o atacado ao varejo, porque o consumidor não tem condições, ele está sem dinheiro para absorver novos aumentos de preço e custos, né? Embora, evidentemente, alguma coisa teve que ser feita, porque senão você inviabiliza toda a atividade e a cadeia produtiva, né? Então, e no caso da avicultura, a situação também é o mesmo raciocínio aplicado, né? Mas a ração continua ainda aí, na ordem de um aumento aí nesses últimos 12 meses, né, 50% mais cara do que era. Certo, você comentou essa situação, né, principalmente para a suinocultura, que a avicultura a gente vê um certo controle na produção em relação à demanda, então principalmente a avicultura de corte, há uma facilidade um pouco melhor de manejar essa produção e adequar a demanda e assim, né, dar uma equilibrada nessa situação de preço pago ao produtor e custos de produção. Mas na suinocultura independente, principalmente como você citou, a gente vem falando aqui no Notícias Agrícolas, né, com várias lideranças ao redor do Brasil, de que às vezes por animal vendido o produtor ele acaba perdendo cerca de R$ 90 justamente por isso, porque o preço pago pelo animal vivo não fecha a conta, então, pelo custo de produção, justamente porque o preço da alimentação segue alto mesmo com esse arrefecimento que a gente teve, né, no preço do milho e do farelo de soja. Eu digo arrefecimento porque a gente não pode nem falar uma baixa, né, que seja muito substancial, né, Ariovaldo? Sim, você falou tudo, né? Nesse meio, né, que a gente vive, né, da pecuária, suinocultura, inclusive, né, às vezes tem muita ironia, né? Assim, estou vendendo cada porco, vai embora com um cheque de 90, como você falou, R$ 100 amarrado no rabo, né? Tamanho prejuízo, ou descompasso entre o preço pago em relação ao custo da ração. É por isso, né, que a gente sempre recomenda que o produtor, notadamente o independente, né, ele esteja muito atento, né, a todos os fatores, né, que são salientados, ressaltados e tal,
que tem um planejamento, né, daquilo que vem, ainda tem por vir, né? Então, aproveitar, né, na hora da capitalização, em que os ventos são favoráveis, né, para aqueles momentos mais complexos, né, como esse que nós estamos vivendo, né? Agora, evidentemente, né, você tem uma recomposição em curso do plantel chinês. Nesse meio tempo, né, enquanto eles demandam mais proteína animal e não conseguem produzir, então eles acabam puxando mais milho, enfim, soja, e a agricultura brasileira, que é uma grande fornecedora e parceira da China, acaba se valendo disso. Ora, eles têm que, como atualmente, né, puxar bastante carne suína, de aves também, bovina, que, no entanto, agora, por conta do embargo, a coisa ainda não se resolveu, né? Enfim, né? E na China é complicado, né? Porque eles são bastante fechados, né? É difícil você colher informações, então, de certo, né? Se há tanto estoque para ter e disponibilidade para baixar o preço da carne, né? Internamente, as manobras, veja bem, não é manobra, mas o planejamento, são mercadores milenares, sabe muito bem, né, como negociar, enfim, tem uma série de fatores aí, né, que de certo, né, estão influenciando tudo isso, mas realmente, né, ainda bem que houve um certo alívio. No entanto, eu já antecipo, né, que seja a cadeia produtiva de proteína animal, né, que demanda, né, cliente do nosso setor de alimentação animal, se mantenha muito atenta, né, próxima, né, da gente, para compreender que, de fato, é difícil, né, ter certeza do que pode, certeza absoluta, né, da disponibilidade dos insumos que a gente demanda, embora nos preocupe razoavelmente, já no primeiro trimestre do próximo ano, como ficará o abastecimento daqueles tais insumos que eu comentei, nos aditivos, né, são as vitaminas, aminoácidos, enzimas, enfim, produtos originários, né, da China, né, que se tornou grande produtor nessa química fina, afora fertilizantes e defensivos, né, que a nossa agricultura usa e necessários para a produção dos grãos que nós vamos usar na alimentação animal, né? E eu estou falando isso por conta desse descompasso também na China, né, escassez de energia, compromisso, né, com o planeta, para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, e a matriz energética e a velocidade da transição, né, de energia fóssil para energia renovável, isso tudo levou, né, a gente sabe, né, está claro, né, esse desequilíbrio lá, que já mostra sinais de dificuldade de atender a demanda. Aqui no Brasil a gente ainda entende que há estoque suficiente, né, desses que eu estou mencionando, para enfrentar alguns problemas de abastecimento. Afora, né, essa questão que já já está presente, o perene, há algum tempo. A dificuldade, praticamente o custo dele quintuplicar em dólar. Isso é um outro fator, né, que aumenta sobremaneira, né, contribui para aumentar bastante o custo de produção e o preço dos produtos, né? Certo. Ariovaldo, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada pelas informações, e você é sempre muito bem-vindo conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Letícia. Conte sempre conosco. Um abraço a você e aos seus espectadores aí. Obrigado pela oportunidade. Tchau. Estivemos aqui, portanto, com o Ariovaldo Zânia, que é CEO do Sindicações, nos trazendo, então, um panorama de como que foi o andamento desse setor durante esse ano de 2021.
Havia uma expectativa, né, que foi revisada no meio do ano, então, de que o ano de 2021 teria um crescimento em relação a 2020 de cerca de 4% no setor de rações. E isso engloba não só rações para suínos, para aves, mas também para equinos, para peixes, para bovinos, enfim, para toda sorte de animais. E segundo Ariovaldo Zani, esse crescimento ele está sendo correspondido, né? Inclusive houve um crescimento surpreendente no primeiro semestre. Agora para o segundo semestre a expectativa é um pouquinho mais modesta, de desaceleração, mas ainda assim de crescimento. Porém, um ponto de atenção para esse setor, claro, são os custos de produção, e isso não só com o milho e o farelo de soja, que a gente viu os preços subirem e chegarem a aumentar em torno de 70% a 75% o custo da ração para suínos e aves em junho desse ano, em comparação com junho do ano passado. Agora, com esse arrefecimento, né, desses insumos do milho e do farelo de soja, esse preço médio, né, se colocar de outubro desse ano a outubro do ano passado, esse preço aí então está cerca de 50% a mais. Ainda assim, mesmo com esse arrefecimento, ainda assim preços muito altos e que às vezes não correspondem ao preço de venda do animal, às vezes causam então um certo prejuízo ao produtor. E de acordo com Ariovaldo Zani, há ainda a questão de outros insumos que são utilizados na composição, né, das rações, que são insumos dolarizados, são insumos importados, como os aditivos, enfim, vitaminas, que são colocados nas rações, e que há uma preocupação não só com o preço deles por causa do dólar, mas também com a disponibilidade no começo do ano que vem. Então, em toda essa questão no entorno, tem também a questão da perspectiva para a próxima safra de milho, né? O que vai entrar de milho no começo do ano que vem, se esses preços vão dar mais uma afrouxada ou não, para daí a gente ter todo um desenho de como que a cadeia de proteína animal vai girar. Mas por enquanto o crescimento está dentro do esperado para o setor de rações, mas sim tem essa pressão pelos custos de produção e a apreensão pela disponibilidade de insumos importados para o ano que vem. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.